O rádio chiou com urgência quando o voo 892 da United declarou emergência. Mas o que aconteceu em seguida desafiou todas as regras da aviação comercial. A voz da capitã Lisa Harrison permaneceu firme ao relatar falha dupla dos motores A-31 Zilpest com 233 passageiros a bordo. Mas os pilotos dos F-16 que faziam a escolta não podiam acreditar no que ouviam na frequência de emergência. A forma como ela controlava a aeronave, a precisão de suas comunicações, as manobras impossíveis que ela executava, tudo soava familiar, familiar demais. E quando o Major Rodrigues falou com intensidade: "Viper, é você?" O silêncio que se seguiu revelou um segredo escondido por 8 anos. A comandante da companhia aérea comercial que estava prestes a salvar 236 vidas não era apenas mais uma piloto. Ela era a comandante Lisa Viper Harrison, ex-instrutora do Top Gun e uma das mais lendárias pilotos de caça da história da Marinha. Bem-vindos àqueles que deixaram sua marca. Antes de mergulharmos nesta incrível história de habilidade oculta e maestria aérea, diga nos comentários de qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje. E se você acredita que heróis vêm em todos os uniformes, inclusive os de companhias aéreas, clique no botão de inscrição. Essas histórias revelam os guerreiros que nunca pararam de voar, mesmo depois de mudarem de aeronave. O voo 892 da United Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Los Angeles às 14h35 de uma clara tarde de quinta-feira em novembro, com destino a Chicago O'Hare, levando 236 passageiros e tripulantes a bordo. O Boeing 767-300 era uma das aeronaves mais novas da United, equipado com aviônicos de última geração e 2 motores Pratt & Whitney, que haviam acumulado milhares de horas de serviço confiável. A capitã Lisa Harrison vinha voando essa rota 2 vezes por semana nos últimos 8 anos, desde que fez a transição do serviço militar para a aviação comercial. Aos 38 anos, ela era mais jovem que a maioria dos comandantes seniores, mas já havia acumulado mais de 12 horas de voo por meio de uma combinação de experiência militar e civil, tornando-se uma das pilotos mais confiáveis da United. Seu registro oficial na companhia aérea a identificava como uma ex-piloto da Marinha com experiência prévia em aviação militar. Mas os detalhes eram vagos o suficiente para sugerir apenas transporte militar de rotina, nada especializado. Seus colegas conheciam Lisa como profissional, competente e imperturbável sob pressão, qualidades que a tornavam popular entre as tripulações, mas que não a distinguiam de dezenas de outros comandantes experientes. O que seus colegas não sabiam era que a capitã Lisa Viper Harrison havia passado 15 anos como uma das pilotos de caça mais elitizadas da Marinha, incluindo 5 anos como instrutora no Top Gun, a escola de armas de caça da Marinha, onde treinou os pilotos que se tornariam lendas da aviação naval. A transição de Lisa para a aviação comercial havia sido deliberada e cuidadosamente planejada. Após 15 anos pilotando F/A Super Hornets em zonas de combate e treinando a próxima geração de pilotos de caça, ela escolheu a aviação civil como uma maneira de continuar voando e, ao mesmo tempo, se afastar do ambiente de alto estresse das operações militares. A transição exigiu que ela fosse requalificada nos sistemas das aeronaves comerciais, aprendesse os regulamentos da aviação civil e se adaptasse à cultura de trabalho em equipe das operações de companhias aéreas. Mas as habilidades fundamentais de pilotagem, consciência situacional, controle da aeronave, procedimentos de emergência e tomada de decisões sob pressão, foram transferidas perfeitamente da aviação militar para a civil. O primeiro oficial do voo 892 era Michael Chan, um piloto competente com 6 anos de experiência na aviação comercial, que já havia voado com Lisa dezenas de vezes nos últimos 2 anos. Michael respeitava as habilidades de voo de Lisa e sua postura calma, mas não tinha nenhuma referência para entender que estava trabalhando ao lado de alguém que já foi considerada uma das pilotos mais habilidosas do mundo. As primeiras 2 horas do voo transcorreram normalmente. Lisa e Michael seguiram os procedimentos operacionais padrão,
monitoraram as condições meteorológicas e mantiveram comunicação rotineira com o controle de tráfego aéreo enquanto subiam até a altitude de cruzeiro de 35 pés e se acomodavam para o longo voo transcontinental. Mas às 16h07, aproximadamente 400 milhas a leste de Denver, o voo 892 enfrentou o tipo de emergência catastrófica para a qual pilotos comerciais treinam, mas esperam nunca enfrentar. Uma crise que colocaria à prova todos os aspectos da experiência de aviação de Lisa. O primeiro sinal de problema foi uma vibração sutil na aeronave, que Lisa sentiu mais do que ouviu. Seus 15 anos de voo militar a haviam ensinado a reconhecer a diferença entre sons normais da aeronave e mudanças ruins que indicam problemas em desenvolvimento. Mike, você está sentindo essa vibração? Perguntou Lisa. Sua voz transmitindo uma tensão calma que sugeria preocupação, mas sem pânico. Michael verificou seus instrumentos. Estou vendo um leve aumento de temperatura no motor número 2, mas todo o resto parece normal. Lisa já estava examinando os monitores de motor quando a situação se agravou além de um simples problema mecânico. Às 16h48, o motor número 2 sofreu o que a investigação posterior determinaria como uma falha de turbina não contida, um evento catastrófico em que componentes do motor rompem a carcaça e podem danificar sistemas críticos da aeronave. A explosão foi sentida em toda a aeronave, enquanto os passageiros viam chamas e destroços saindo do motor direito. Sinos de emergência soaram na cabine de comando e luzes de alerta se acenderam por todo o painel de instrumentos. E Lisa se viu diante do tipo de emergência que ocorre em menos de uma em cada 10 milhões de voos comerciais. Fogo no motor 2, anunciou Michaels, seguindo os procedimentos do checklist de emergência que haviam praticado em simuladores de voo. Mas à medida que Lisa começava a executar os procedimentos para combater o incêndio no motor, a situação piorou exponencialmente. A falha não contida do motor havia rompido linhas hidráulicas e danificado sistemas elétricos que controlavam superfícies de voo críticas. Em 90 segundos, o voo 892 havia perdido a maior parte dos controles de voo normais e estava operando com sistemas de backup que ofereciam controle mínimo da aeronave. Lisa, estamos perdendo pressão hidráulica nos 3 sistemas, relatou Michael com a voz tensa de preocupação profissional. Temos autoridade limitada de controle de voo e estamos em descida. As mãos de Lisa se moviam pelos controles com uma precisão fluida, resultado de milhares de horas de experiência com procedimentos de emergência. Mas ela podia sentir que a aeronave estava respondendo de maneira diferente do que qualquer piloto comercial esperaria. O Boeing 767 estava se comportando mais como uma aeronave de caça danificada do que como um avião comercial estável, exigindo comandos constantes para manter até mesmo os parâmetros de voo mais básicos. Pela primeira vez em 8 anos, Lisa Harrison permitiu que a comandante Lisa Viper Harrison assumisse completamente o controle. Mike Bowen, preciso que você execute o checklist de emergência enquanto eu piloto a aeronave. Estamos lidando com falhas múltiplas de sistema, e isso vai exigir manobras não convencionais. A voz de Lisa carregava uma autoridade que Michael nunca havia ouvido antes. Não era o profissionalismo calmo de uma comandante de linha aérea, mas a presença de comando de alguém que já tomou decisões de vida ou morte em aeronaves muito mais exigentes e sob condições muito piores. Lisa começou a pilotar o voo 892 usando técnicas que não são ensinadas no treinamento de aviação comercial. Ela compensava os controles de voo danificados, utilizando o empuxo dos motores, ajustes de trim e comandos instintivos, que só são possíveis após anos, pilotando aeronaves militares de alto desempenho em situações de emergência. O Boeing 767 começou a responder aos comandos de Lisa de formas que desafiavam os procedimentos normais da aviação comercial, mas seus 15 anos de experiência como piloto de caça lhe permitiram manter o controle da aeronave, mesmo com sistemas gravemente comprometidos. Denver Center, United 892 Heavy. Temos múltiplas emergências, transmitiu Lisa na frequência de emergência.
falha dupla de motores, falhas hidráulicas, autoridade limitada de controle de voo. Precisamos de vetores imediatos para o aeroporto mais próximo e serviços de emergência em prontidão. A resposta dos controladores de tráfego aéreo foi imediata e profissional. United 892, aqui é Denver Center, copiamos sua emergência. Vire à esquerda rumo aos 90. Desça para o nível de voo 240. O aeroporto internacional de Denver está a 180 milhas a nordeste da sua posição. Mas Lisa já calculava que Denver International talvez não fosse viável, dada a condição atual da aeronave e sua taxa de descida. Ela precisava de alternativas e precisava delas rapidamente. Denver Center, United 892 solicita vetores para a base aérea de Peterson. Pode ser que não consigamos manter altitude suficiente para alcançar Denver. O controlador fez uma pausa. Aeronaves comerciais raramente solicitam pouso em bases militares, a menos que a situação seja extremamente grave. United 892. Peterson, AFB autorizado. Vire à esquerda rumo 060. Desça para o nível de voo 200. Estou declarando emergência e notificando Peterson da sua aproximação. À medida que o voo 892 iniciava sua descida de emergência em direção à base aérea de Peterson, as transmissões de Lisa estavam sendo monitoradas por pilotos militares que realizavam exercícios de treinamento naquele mesmo espaço aéreo. 2 caças F-16 da Guarda Aérea Nacional do Colorado foram desviados para fornecer reconhecimento visual da condição da aeronave comercial. O Major Carlos Rodrigues e a capitã Jennifer Walsh estavam conduzindo voos de treinamento rotineiros, quando receberam ordens para interceptar e avaliar o voo. United 892. Ambos eram pilotos experientes com múltiplas missões de combate, mas nunca haviam sido chamados para auxiliar em uma emergência da aviação comercial. Quando os F-16 se aproximaram do 892, o Major Rodrigues estabeleceu contato por rádio com a aeronave. United 892, aqui é Falcon 01, F-16S, da Guarda Aérea Nacional do Colorado. Vamos realizar avaliação visual da condição da sua aeronave e escoltá-los até Peterson. A resposta de Lisa foi imediata, clara e profissional. Falcon 1, aqui é United 892, agradecemos o apoio. Aviso. Temos falhas múltiplas de sistema e autoridade limitada de controle de voo. Estamos mantendo o voo controlado, mas a manobrabilidade da aeronave está severamente comprometida. O Major Rodrigues posicionou seu F-16 ao lado do Boeing 717 e começou a avaliar os danos visíveis. O que viu era pior do que esperava. O motor número 2 estava completamente destruído, com danos visíveis ao longo da fuselagem e das superfícies da asa direita. Mas mais do que os danos na aeronave, o que impressionou o Major Rodrigues foi a forma como a piloto estava lidando com a emergência. O Boeing 767 estava mantendo voo estável, apesar das dificuldades óbvias de controle. E as comunicações por rádio da piloto eram precisas, profissionais e taticamente bem estruturadas. United 892, aqui é Falcon Zephyr 1. Estou vendo danos significativos no motor 2 e na asa direita. Como está o manuseio da aeronave? A resposta de Lisa revelou capacidades que o Major Rodrigues não esperava de uma piloto comercial. Falcon 1, aqui é United 892. Estamos utilizando empuxo diferencial e entradas de controle não convencionais para manter a trajetória de voo. A aeronave está controlável, mas requer comandos contínuos da piloto. Planejamos uma aproximação direta para Peterson, sem capacidade de arremetida. O Major Rodrigues reconheceu imediatamente a linguagem e os conceitos que Lisa estava usando. Ela não estava apenas descrevendo sua emergência em termos padrões da aviação comercial. Ela usava terminologia de piloto de caça e pensamento tático, que indicavam treinamento militar. Mais importante ainda, a forma como ela estava pilotando o avião danificado lhe era familiar. As técnicas de controle, o manejo preciso da aeronave
A abordagem tática diante da emergência. Rodrigues só havia visto esse tipo de pilotagem antes entre os mais experientes pilotos militares. United 892. Seu estilo de voo me parece familiar. Qual é seu histórico militar? Houve uma pausa antes de Lisa responder, e quando respondeu, sua voz carregava um tom que Rodrigues reconheceu na hora. Falcon 01. Vamos focar em colocar esta aeronave no solo com segurança. Podemos discutir históricos depois de salvarmos 236 vidas. O Major Rodrigues apertou o botão do rádio, agora com admiração crescente. A voz, a postura, a competência profissional sob extrema pressão. Ele sabia exatamente com quem estava falando. Viper, é você. O silêncio que se seguiu durou exatamente 5 segundos, mas mudou tudo no protocolo de resposta à emergência e revelou um segredo escondido por 8 anos. A resposta de Lisa à identificação de Rodrigues veio após uma pausa que pareceu eterna, mas durou apenas 5 segundos. Falcon V1, aqui é United 892. Vamos manter comunicações profissionais até estarmos em solo. Mas Rodrigues já tinha certeza do que acabara de descobrir. A voz, as técnicas de pilotagem, a abordagem tática diante da emergência. Ele estava escoltando a comandante Lisa Viper Harrison, uma das instrutoras mais lendárias da história do Top Gun da Marinha. Entendido, United 892, respondeu Rodrigues. Mas só para que saiba, Falcon 01 se formou no seu programa em 2015. Foi você quem me ensinou tudo o que sei sobre voar. A resposta de Lisa indicou que sua cobertura havia sido completamente exposta, mas suas prioridades continuavam centradas na emergência em andamento. Recebido? Falcon Verboinho. Então você sabe que eu não deixo uma aeronave no chão a menos que seja necessário. Vamos concluir isso. O Major Rodrigues sorriu, apesar da gravidade da situação. Aquela era a Viper de sempre, focada na missão, confiante em suas habilidades e absolutamente determinada a levar todos de volta em segurança. A Capitã Walsh, voando como ala de Rodrigues, ouvia as trocas pelo rádio com crescente surpresa. Ela apertou o botão para falar com seu líder. Falcon Zoando Buon, aqui é Falcon 02. Está dizendo que a piloto comercial é a comandante Harrison? A Viper do Top Gun? Rodrigues confirmou o que já se tornava evidente para qualquer um com histórico em aviação militar que estivesse monitorando a frequência de emergência. Falcon 2, afirmativo. Estamos escoltando a melhor piloto que qualquer um de nós já viu. Pilotando um avião comercial danificado como se fosse um Hornet avariado em combate. O reconhecimento da identidade de Lisa se espalhou rapidamente pela comunidade de aviação militar que monitorava a emergência. A base aérea de Peterson mobilizou recursos adicionais, incluindo equipes de resgate e combate a incêndio, enquanto a notícia se espalhava pelas redes de pilotos. Uma das instrutoras mais respeitadas da história da aviação naval estava trazendo um avião comercial gravemente avariado para um pouso de emergência, mas Lisa permaneceu completamente focada nos desafios técnicos de pilotar o voo 892, com sistemas severamente danificados e autoridade de controle degradada. Mike, disse ela ao primeiro oficial, preciso que você gerencie a cabine de passageiros e coordene com os serviços de emergência, enquanto eu piloto a aeronave. Esta aproximação vai exigir técnicas que não estão no manual da aviação comercial. Michael Chun voava com Lisa há 2 anos, mas nunca a vira demonstrar o nível de autoridade sobre a aeronave que ela estava exibindo durante aquela emergência. Ela estava pilotando um Boeing 707 danificado, com uma precisão que parecia impossível, dada a extensão das falhas nos sistemas. Lisa? Como está conseguindo isso? Nunca vi ninguém pilotar uma aeronave comercial assim. A resposta de Lisa foi honesta e direta. Mike, passei 15 anos pilotando aeronaves militares de alto desempenho em situações de emergência. Hoje é só mais um dia no escritório, só que com mais passageiros. À medida que o voo 892 se aproximava da base aérea de Peterson, Lisa começou a executar uma aproximação que combinava procedimentos da aviação comercial com técnicas de piloto de caça.
Ela utilizava o empuxo dos motores para controle direcional, explorava o efeito solo para gerar sustentação adicional e gerenciava o estado energético da aeronave, com a precisão que só se adquire após anos de treinamento nos níveis mais exigentes da aviação militar. O Major Rodrigues, escoltando de seu F-16, observava a aproximação de Lisa com admiração profissional. United, 892, sua aproximação parece saída de um manual. Taxa de descida estável, alinhamento perfeito. E você está controlando essa aeronave danificada como se estivesse totalmente operacional. A resposta de Lisa refletia a confiança que a tornara uma das instrutoras mais respeitadas do Top Gun. Falcon do Guru 1. Vamos fazer isso parecer fácil, exatamente como eu te ensinei. Comandos suaves, controle positivo e nunca duvide da sua capacidade. O pouso do voo. 892. Da United na base aérea de Peterson, foi testemunhado por centenas de militares que se reuniram para observar o que muitos considerariam um dos pousos de emergência mais desafiadores da história da aviação comercial. Lisa tocou a pista com uma precisão que parecia impossível, dada a condição da aeronave. O Boeing 777 rolou reto e estável, parando completamente sem falhas adicionais de sistema ou ferimentos nos passageiros. Quando os veículos de emergência cercaram a aeronave e os passageiros começaram a evacuar pelos escorregadores de emergência, Lisa assegurou a cabine de comando e se preparou para enfrentar as consequências de uma emergência que havia revelado seu passado militar cuidadosamente escondido. O Major Rodrigues pousou seu F-16 e imediatamente solicitou permissão para se encontrar com a tripulação do United 892. Ao se aproximar de Lisa na pista, suas primeiras palavras foram exatamente o que ela esperava. Comandante Harrison, essa foi a manobra de voo mais impressionante que já testemunhei. Você salvou 236 vidas hoje, usando habilidades que só vêm do mais alto nível de treinamento militar. Lisa sorriu pela primeira vez desde o início da emergência. Major Rodrigues, obrigada pela escolta e pelo apoio profissional. E por favor, agora sou o Capitão Harrison. Estou voando comercialmente há 8 anos. Rodrigues balançou a cabeça admirado. Capitão Harrison, com todo o respeito, uma vez Viper, sempre Viper. Você acabou de lembrar a todos porque era a instrutora mais temida do Top Gun. A Capitã Walsh juntou-se à conversa, igualmente impressionada com o que havia presenciado. Capitão Harrison, me formei na escola de armas de caça 2 anos depois do Major Rodrigues. Sua reputação já era lendária naquela época. Todos queriam voar com a Viper, porque sabiam que aprenderiam mais em um voo com você do que em um mês com qualquer outro instrutor. Lisa apreciou o reconhecimento, mas sua mente já estava voltada para as complicações que a revelação de sua identidade poderia trazer. Agradeço as palavras gentis, mas preciso me concentrar na investigação do acidente e cuidar dos meus passageiros. Esta emergência vai gerar muita atenção, e eu preferiria evitar isso. O Major Rodrigues entendeu imediatamente. Pilotos militares que fazem a transição para carreiras civis muitas vezes preferem manter seu histórico em sigilo, tanto por razões pessoais, quanto para proteger a segurança operacional de suas antigas unidades. Capitão Harrison, seu segredo está seguro conosco. Mas saiba que o que você fez hoje será estudado e admirado por pilotos durante décadas. Você demonstrou capacidades às quais muitos de nós apenas aspiramos. A investigação federal sobre o pouso de emergência do voo 892 durou 6 meses e envolveu representantes da FAA, NTSB, United Airlines e Boeing. A investigação confirmou que a falha dupla de motores e os múltiplos danos nos sistemas deveriam ter tornado o voo controlado impossível. Mas as habilidades excepcionais da Capitã Harrison permitiram um pouso de emergência bem-sucedido que salvou todos os 236 passageiros e membros da tripulação. O relatório final do acidente elogiou as habilidades extraordinárias da piloto e sua tomada de decisões sob pressão extrema, mas não fez nenhuma menção ao seu passado militar ou às técnicas de piloto de caça que tornaram o pouso impossível possível.
Lisa voltou a voar rotas comerciais para a United Airlines 6 semanas após a emergência, após extensos procedimentos de requalificação e sessões de debriefing. A diretoria da companhia aérea estava ciente de seu passado militar, mas concordou em manter sua privacidade enquanto a reconhecia como uma das pilotos mais capazes da empresa. Contudo, dentro da comunidade de aviação militar, a história do voo 892 da United tornou-se lendária. A comandante da linha aérea, que havia salvo 236 vidas usando técnicas do Top Gun, foi celebrada discretamente como prova viva de que os melhores pilotos militares nunca se aposentam de verdade. Eles apenas encontram novas formas de servir. Lisa continuou voando para a United Airlines, mantendo a mesma competência profissional e o comportamento reservado que sempre definiram sua carreira civil. Mas agora, havia uma camada a mais em sua missão. A certeza de que, quando a aviação comercial enfrentasse seus maiores desafios, o treinamento e a experiência militar poderiam significar a diferença entre tragédia e triunfo. 6 meses após o pouso de emergência, Lisa recebeu uma ligação da capitã Janet Morrison, comandante da Escola de Armas de Caça da Marinha na Estação Aérea Naval de Fallon. Comandante Harrison, aqui é a capitã Morrison do Top Gun. Sei que você fez a transição para voos civis, mas queria agradecê-la pessoalmente por demonstrar exatamente o que o nosso treinamento se propõe a realizar. Lisa ficou surpresa com a ligação. Capitã Morrison, agradeço o reconhecimento, mas eu só estava fazendo meu trabalho. Comandante, o que você fez no voo 892 mostrou a toda a comunidade de aviação que o treinamento de piloto militar produz capacidades que podem salvar vidas em qualquer aeronave, sob quaisquer circunstâncias. Você se tornou uma inspiração para todo piloto que passou por nosso programa. A capitã Morrison fez uma pausa antes de fazer seu convite. Comandante Harrison, gostaria de convidá-la a retornar ao Top Gun como instrutora convidada. Compartilhar sua experiência com a turma atual. Mostrar a eles como o treinamento militar se aplica a emergências da aviação civil. Ajudar-nos a treinar a próxima geração de aviadores navais para estarem prontos para qualquer situação. Lisa considerou a oportunidade. Capitã Morrison, estou honrada com o convite, mas tenho compromissos com a United Airlines e com os passageiros que dependem da aviação comercial. Comandante seria uma designação temporária, 2 semanas como instrutora convidada. Compartilhar sua vivência com pilotos que precisam entender que o treinamento deles vai além das operações militares. Lisa percebeu que aceitar o convite lhe permitiria contribuir com o treinamento militar sem abandonar sua carreira civil. Capitã Morrison, aceito o convite. Seria uma honra voltar ao Top Gun. 2 meses depois, Lisa estava de pé diante de uma sala de aula cheia de pilotos de caça da Marinha na Escola de Armas de Caça Naval, vestindo seu uniforme da United Airlines e se preparando para ministrar a lição mais importante de sua carreira na aviação. Senhores e senhoras, vocês estão aqui para se tornarem os melhores pilotos de caça do mundo. Mas um dia, alguns de vocês podem se encontrar em carreiras civis, voando aeronaves diferentes, servindo a missões diferentes. Quando esse dia chegar, lembrem-se de que o treinamento que recebem aqui não é apenas sobre aviação militar. Trata-se de se tornar o tipo de piloto que pode controlar qualquer aeronave, em qualquer emergência, sob quaisquer circunstâncias. Lisa clicou no primeiro slide de sua apresentação, que mostrava uma fotografia do voo 892 da United na aproximação final à base aérea de Peterson. É assim que o treinamento em aviação militar se manifesta quando é aplicado para salvar as vidas de 236 passageiros civis. É por isso que treinamos nos mais altos padrões, mantemos os requisitos mais exigentes e nunca aceitamos nada menos que a excelência. Ela olhou em volta da sala, encarando os rostos atentos da próxima geração de pilotos de caça da Marinha. Este é o seu futuro. Não apenas como aviadores militares, mas como pilotos que levarão essas habilidades e essa dedicação aonde quer que suas carreiras os levem. A questão não é se vocês enfrentarão situações que testarão seu treinamento. A questão é, vocês estarão prontos quando elas surgirem? A comandante Lisa Viper Harrison
Havia passado 15 anos treinando pilotos de caça da Marinha para serem os melhores aviadores do mundo. Agora, ela os treinava para serem o tipo de pessoas que jamais deixariam de servir. Não importa que aeronave pilotassem ou que uniforme vestissem, porque os melhores pilotos, assim como os melhores guerreiros, nunca se aposentam de verdade. Eles apenas encontram novas maneiras de proteger as pessoas que dependem deles.